suficiência de Cristo. Cristo é em verdade suficiente, segundo a palavra. Esta é a mensagem da palavra de Deus, das Escrituras, de uma forma muito particular, é a mensagem de Colossenses. Carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja na cidade de Colossos, na região do que é hoje a Turquia. Então, Colossenses, carta aos crentes colossenses. Vamos hoje focar no verso 18 do capítulo 4, o verso derradeiro desta carta. Colossenses 4, 18. Antes de lermos então esse texto, vamos recordar os dois versos que resumem o tema, o argumento, o assunto deste livro das Escrituras. Estão esses dois versos no capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos juntos proclamar esta verdade, afirmá-la nos nossos corações, afirmá-la uns aos outros aqui nesta noite. Então juntos, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que esses versos dizem, o que esse livro diz sobre Jesus Cristo é único. Jesus supremo sobre todas as coisas, porque em verdade é a plenitude da divindade, Deus conosco. E a maravilha é que diz que nós, o seu povo, estamos nele. E por estarem nele, e eis a questão, está você nele, em Cristo? Porque o encontro com Deus se dá somente por ele. E se você não está aqui esta noite, você possa vir a estar. Vamos ao capítulo 4. Nós vamos focar no verso 18. Mas vamos lembrar antes alguns versos. Aliás, seria importante para o assunto desta noite recordarmos o início desta carta, deste livro. Nós vamos lançar a luz sobre o final. No capítulo 1, o verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O autor se apresenta, como era costume na carta ou nas cartas da antiguidade. O remetente vinha primeiro, o autor. Quem é o autor de Colossenses? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não de homens. Estabelecido então por vontade divina como apóstolo. E ele então em seguida coloca o endereço. Verso 2 diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A igreja de Jesus Cristo, como ele vai se referir em outros momentos na carta. Santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E aí a saudação: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça, diz a saudação inicial. Indo ao capítulo 4, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo pede oração e fala sobre a sua condição. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Ore então, a fim de que eu possa proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. E então o verso 18 no capítulo 4. Palavra de Deus para a sua vida e seu coração neste momento, rumo à eternidade. Ouça a palavra, receba a palavra,
que todos aqui agora escancarem o coração para a palavra do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. A antiga piada diz que um homem que nada entendia de pássaros ouviu falar que havia um pássaro chamado papagaio que falava. A história, a velha piada diz que então ele foi comprar um papagaio numa loja de pets. Perguntou sobre o tal papagaio. O dono da loja, espertalhão, percebeu que ele não entendia de nada sobre pássaros e vendeu para ele uma coruja. E diz a velha piada que, passado tempos, um amigo dele o encontrou com ele, perguntou se ele havia comprado o papagaio que tanto ele queria. Ele disse sim. E o amigo perguntou para ele, e o papagaio já começou a falar. Ele disse: não, mas presta muita atenção. Atenção, consideração. Podemos pensar em dar atenção, melhor, o verbo considerar, de formas diferentes. Quando falamos que damos consideração, que consideramos alguém, em geral pensamos em sermos polidos, ou se falamos que alguém deu consideração, ele foi polido, foi educado, não desrespeitou, deu uma certa atenção. Mas nesta noite, quero que você pense no verbo considerar, como meditar, mais ainda avaliar, e ainda mais refletir, e ainda mais no sentido de ser impactado. Eu considerei aquilo de tal forma que aquilo me impactou. Eu considerei aquela pessoa de tal forma que ela me influenciou. Eu considerei de tal forma aquela mensagem que ela me moldou. Que nesta noite, então, você pense em considerar desta forma. 6 de dezembro de 1868, o Brasil está em guerra com o Paraguai, que na época era um país muito forte. E a coisa está feia, as batalhas são terríveis. O marechal brasileiro era o famoso Caxias, Duque de Caxias. E ele está com as tropas brasileiras em território do paraguaio e à beira de um rio chamado Itororó. E as tropas paraguaias estão do outro lado, as tropas brasileiras do lado de cá. E a batalha está feia. Há uma ponte muito estreita de 3 metros, que precisaria ser cruzada pelos brasileiros na direção das tropas paraguaias. Os paraguaios estão numa posição um pouco elevada e 12 canhões instalados, e diz que o barulho é ensurdecedor e violento, pessoas feridas por toda parte. 2 ou 3 oficiais tentaram cruzar a ponte e tombaram. E as tropas brasileiras estão amedrontadas, estão querendo cair fora. E Caxias percebe toda aquela situação e diz a história que o marechal desembanhou a espada, gritou em alta voz: sigam-me os que forem brasileiros. E ele avançou pela estreita ponte em direção ao fogo cruzado. E diz que o impacto foi tão grande que até mortos, ou quem estava fingindo de morto, levantou naquela hora. E todos atravessaram a ponte, e foi grande a vitória. Foi vencida a batalha. A tropa considerou o brado e a atitude do marechal.
o patrono do Exército Brasileiro atualmente, foram impactados, foram moldados, o comportamento se alterou. Considerar nessa direção. E a palavra de Deus nesta noite vem aqui, vem falar ao seu coração e à sua vida. Considere os que servem a Cristo. Considere os que servem a Cristo. Será que você tem considerado? Tem mesmo. Que você possa ouvir a palavra e possa crescer nessa consideração. E você que porventura não está em Cristo, que nesta noite você ainda possa entender o que é estar em Cristo, a maravilhosa graça de Deus em Cristo, e você possa também vir a ser impactado por esse impacto maravilhoso quando realmente se considera os que servem em Cristo, algo que muda toda a vida. Considere os que servem em Cristo. Inspire-se nos que servem com dedicação. Inspire-se neles. Inspire-se nos que servem com dedicação. O apóstolo Paulo diz aqui: lembrem-se das minhas algemas. Este verbo lembrar. Lembrar, sim, no sentido de recordar, trazer à memória, mas no sentido de considerar, ser impactado então, e mais ainda, reconhecer, admitir que há uma autoridade, há algo de valor nessas algemas a serem lembradas, de tal forma que eu não posso ignorá-las, eu preciso ouvir a mensagem dessas algemas. Lembrem-se das minhas algemas. E note que este verbo lembrem-se é um verbo imperativo. Segundo a palavra de Deus, então este lembrar não é opcional. Todo crente em Jesus Cristo precisa lembrar das algemas de Paulo. Você tem lembrado? Você tem lembrado dos que servem com dedicação? Que eles possam ser uma inspiração e a sua vida seja tocada por eles. Inspirem-se naqueles que servem com dedicação. Aqui está Paulo com muita dedicação servindo em algemas, e ele diz: lembrem-se das minhas algemas. No texto que nós lemos, versos acima deste capítulo, ele diz que ele pede que eles orem por ele, para que ele possa manifestar o mistério de Cristo, o Evangelho, pelo qual, diz ele, estou preso. Paulo está preso em Roma. Ele foi detido em Jerusalém e quase linchado. As tropas romanas interviram, ele foi preso, foi levado a Cesareia, lá ficou 2 anos, apelou para o julgamento do imperador, de César, então foi transportado para Roma, na Itália atual, e lá ele está numa prisão domiciliar, respondendo ao processo por volta do ano 61, e é quando ele escreve esta carta na cidade de Colossos, aos Colossenses, lá no que é a região da Turquia hoje, a antiga Ásia Menor. Ele recebeu a visita de Epáfras, pastor lá na igreja de Colossos e também das outras 2 cidades ali próximas, Hierápolis e Laodiceia. E então, sabendo do drama da igreja, os desafios da igreja, através do pastor da igreja que veio visitá-lo, ele escreve esta carta orientadora. Mas ele está preso, e por isso ele diz: lembre-se das minhas algemas. Agora, por que ele diz lembre-se das minhas algemas? Qual é o objetivo? Qual é o motivo pelo qual eu e você deveríamos lembrar? O que é que Paulo está fazendo? Está preso, escreve a carta. E na carta, no final, diz: lembre-se das minhas algemas. O que passou pela mente de Paulo? Por que ele escreveu isso? Não foi para pedir simpatia. Não foi para solicitar pena. Tenham pena de mim, estou preso. Em nenhum momento na carta encontramos esse tipo de atitude ou espaço para interpretarmos assim. O que é que Paulo faz nos versos que nós lemos, versos 3 e 4, já mencionei. Orem para que eu possa proclamar abertamente o mistério, a mensagem de Cristo.
aqui preso, eu possa ainda assim fazer a obra. Para Paulo, a prisão, as algemas não eram um fator que o impedia de fazer a obra. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta, para que nossa mensagem seja proclamada, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Essa é a razão porque ele diz, então, lembre-se das minhas algemas, pedindo no sentido de oração, entendermos então a luta pelo Evangelho que ele está travando e que devemos travar também, se não com ele em algemas, então em oração. Mas também nisso então está embutido o chamado dele para observar um exemplo motivador. Paulo escreve para eles sobre como viver a vida cristã. A carta de Colossenses é uma carta que discorre sobre quem Cristo é, a obra dele, suficiente, nele habita toda a plenitude da divindade, e a obra dele, particularmente na cruz, é suficiente para o encontro com Deus. Então, os cristãos eram convidados a somar com Cristo outros recursos. Paulo diz, não, somente Cristo, ele é suficiente. E lá então Paulo escreve esta carta colocando essa doutrina e depois ele aplica os aspectos práticos da vida, chamando os cristãos a viverem naquela cultura o Evangelho de Jesus Cristo, como nós também devemos viver. Agora, ele fala a verdade, algo a ser ouvido, sim. Mas o apóstolo Paulo não é um teórico. Ele pratica o que ele está ensinando. Ele está em algemas, mas fiel ao servir a Cristo. Fidelidade, dedicação. Então, orar por ele, também encontrar nele um exemplo motivador. Aquele que escreve, aquele que os exorta a permanecerem firmes, é alguém que está muito firme em algemas, em prisão. E aí também vem todo o vivenciar da comunhão real e necessária. Não é uma comunhão superficial. É de alguém que está em algemas e que escreve uma carta preocupado com eles. Alguém que realmente olha através dos olhos de Cristo para aquelas pessoas. Lembre-se das minhas algemas. E também lembrar das algemas é fator de credenciamento. O exemplo dele autentica a obra dele. O exemplo dele, a condição dele, dá o direito de falar e ensinar. Lembrem-se das minhas algemas. Inspirem-se nos que servem com dedicação. Paulo é um grande exemplo. E há muitos outros, do passado, na história, no mundo presente, hoje, atualmente. No nosso país, na nossa igreja, aqueles que servem com dedicação devem ser a sua inspiração. Você tem se inspirado nele, é você uma inspiração para os outros. Mas aí está o apóstolo Paulo, dizendo então, lembrem-se das minhas algemas, se coloca como essa inspiração, essa direção, esse nortear para ele. Mas note bem, algemas. Aqui nós temos o efeito algemas. O que são algemas? Uma ação de um governo que quer impedir o evangelho e o ministério apostólico. Por isso Paulo é colocado em algemas. Está numa prisão domiciliar, mas está detido. Há um guarda sempre ao lado dele. Algemas é um elemento de um efeito interessante. Pode conter, isto é,
Paulo poderia retroceder, estando em algemas, ficar quieto, não se ouviria nada de Paulo, não escreveria carta nenhuma, não receberia visita para encorajar pastor nenhum, e daí por diante. A intenção de quem coloca algemas é brecar a vida, a propagação do Evangelho. Em alguns casos, tristemente isto acontece, mas o efeito algemas pode também ser algo que revela o fervor e a dedicação, que é o que acontece com o apóstolo Paulo. Nas algemas nós entendemos mais o fervor e a dedicação do apóstolo Paulo. Por isso, o efeito algemas pode também se tornar algo inspirador, como esta noite quando nós ouvimos sobre Paulo. Poderia sim ser um elemento que teria o seu efeito intencionado e Paulo ter sido silenciado. Seria uma possibilidade, mas há outras, e as outras é que acontece, revela o fervor, a dedicação dele, e também nos inspira quando nós ouvimos sobre as algemas dele. Mas sabe, essa questão de algemas é algo que nós precisamos considerar, lembrar mesmo nesses dias. São dias complicados, e elas podem fazer um grande bem para a fé cristã, para a sua, para a nossa igreja, e faria para todos aqueles que se chamam povo de Deus. Temos esquecido do fator algemas. Ele é um elemento purificador. Nós vivemos a cultura da celebridade. Celebridade dos esportes, celebridade no meio artístico, celebridade econômica, celebridade política e daí por diante. E lamentavelmente, perigosamente, o chamado mundo evangélico, algo muito complicado nesses dias, embarcou na cultura da celebridade. Esta disputa, esta forma de se estruturar a cultura, particularmente então agora dentro do movimento evangélico, de forma semelhante que o mundo está fazendo. E aí nós temos esta dinâmica da celebridade, da estrela e daqueles que ficam à volta, ficam andando, circulando, seguindo fisicamente, virtualmente, celebridade de todo tipo. Eu olho com tristeza porque eu vejo que mesmo o movimento evangélico ortodoxo tem embarcado em celebridade, de uma forma mais sutil, mas no poder da mídia, a promoção, o foco em holofotes. A questão é, vamos olhar, vamos buscar quem consegue pôr os holofotes sobre ele, de alguma forma, usando a mídia social, usando talvez livros até, ou seja, qualquer outra coisa. Vamos ignorar aqueles que estão em sofrimento, servindo fielmente. Vamos ignorar os servos fiéis que são comuns. E eu tenho um temor enorme dessa exposição de mídia. A questão é, montei o meu canal de YouTube. Veja quantos likes que eu tenho. E quantos mais likes eu tiver, mais likes eu terei. O povo navega desta forma. Você põe o holofote, contrata likes, aumenta o número de likes. E quanto mais tiver, todo mundo quer. Subscreva meu canal. E se muitos o fizerem, muitos outros farão. Criamos uma celebridade. O que é que por detrás? O apóstolo Paulo diz, lembre-se das minhas algemas. Quantos likes ele recebeu? Quantos likes ele receberia? Quantos iriam assinar o canal dele?
Mas alguém que não está buscando o holofote, não está na cultura da celebridade. Porque o Evangelho não é sobre isso. A tentação no coração humano é antiga nessa direção. Quando Paulo escreve também a carta aos Coríntios, a primeira, ele acusa: há entre vocês aqueles que dizem o quê? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e alguns até diziam eu sou de Cristo, também numa competição boba, e Paulo arrasa com tudo aquilo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 17, ele diz: no mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele falava das marcas literais que ele trazia no seu corpo, porque ele foi açoitado, condenado a açoites por causa do Evangelho. E esses açoites rasgavam a pele e a cicatriz ficava. Quantos likes? Quantos vão assinar esse canal? O efeito algemas é purificador. Eu creio que se nós tivéssemos um pouco mais de algemas nos nossos dias, haveria um peneirar nesta cultura de celebridade tão estranha ao Evangelho, porque a única celebridade deve ser conhecida entre nós e que devemos colocar nossos likes e subscrever é Jesus Cristo e ninguém mais. O efeito algemas, se chegasse, meu irmão, nós teríamos uma purificação de tudo isso que chama igreja como nós nunca vimos antes. E vocês iam ver tantas celebridades sumirem do mapa. Vocês iam ver crentes parando e pipocar aqui e ali em coisinhas superficiais, isso e daquilo, e passarem a buscar a palavra com seriedade, profundidade e oração. Grande seria a mudança. O efeito algemas. A inspiração, lembre-se das minhas algemas. O que isto faz comigo? Isso me remete a mártires. Quantos não deram a sua vida pela fé no passado? Quantos não estão dando neste dia, enquanto nós sentamos confortavelmente aqui? Agora, tem gente, risco de morte, talvez até morrendo no mundo por causa do Evangelho, nos esquecemos disto. Que as algemas sejam a nossa inspiração. O nosso canal, que vamos subscrever, seja a inspiração das algemas do verdadeiro Evangelho. E a igreja sofredora pelo mundo. Nos dias atuais, qualquer coisa em relação aos muçulmanos é valorizado, fica na manchete maior dos jornais, da mídia. Nós não ouvimos nada sobre a igreja de Jesus Cristo. Se sai, eu percebo, acompanho, é uma notinha muito pequena nos jornais principais. Meu irmão, em 1988, a estatística diz que no mundo 3.066 cristãos foram assassinados por causa da sua fé. Onde estava a mídia? 1.252 cristãos foram sequestrados por causa da sua fé. 1.020 foram estuprados simplesmente porque eram crentes. Centenas foram presos. 793 igrejas queimadas. E ninguém fala deles. Ninguém no YouTube se importa com eles. E muito menos a mídia secular e nem a mídia evangélica. Estamos atrás de celebridades. Meus irmãos, vamos nos voltar para as algemas. Lembrem-se delas. Elas medem melhor a fé.
Elas inspiram melhor a fé. Elas revelam melhor qual é o nosso chamado em Cristo no mundo perverso. A inspiração, lembre-se das minhas algemas. Os servos fiéis do cotidiano, que não buscam o holofote, não buscam a promoção pessoal. Servos fiéis desconhecidos no nosso meio e além. Inspiração. Lembre-se das minhas algemas. Inspire-se naqueles que servem com dedicação. Agora, algemas diferentes, presta atenção. Algemas são colocadas, quem coloca algemas tem uma intenção, deter, parar. Há algemas da perseguição, da dor, como do apóstolo Paulo, no caso uma prisão. Mas meu irmão, você acha, minha irmã, que o diabo agiu nos dias de Paulo, e então colocou algemas para ver se ele parava, para ver se detinha o evangelho, a proclamação do mistério em Cristo? E depois disso, então não fez mais nada? No nosso país aqui, ninguém é preso, ninguém é morto por causa da sua fé em Cristo. Pelo contrário, estamos na cultura da celebridade, disputando quem vai ser o maior, atrás de nomes e famosos. E estamos aí cheios de conferências e shows. É uma festa. O diabo ignora os crentes do Brasil. Ah, meu irmão, o diabo sabe trabalhar, ele tem algemas diferentes. Sim, há momentos em que ele trabalha com algemas da perseguição, da dor. Mas há uma outra algema também que ele usa, que é a algema do conforto e da facilidade. Não é verdade que a fé verdadeira, a vivência da verdadeira igreja do Evangelho está comprometida em grande parte no nosso meio por causa do conforto e da facilidade. Vivemos o Evangelho e se fala aí no mundo gospel, igreja, como se fala dos shows do mundo secular, é aquela balada, aquela festa. E a questão de igreja é o que é, vou na igreja que agrada minhas emoções, meus sentimentos. O diabo colocou sobre nós um outro tipo de algema de conforto e facilidade. Lembre-se, irmão, lembre-se, irmã, daqueles que sofrem a algema da dor, da perseguição, para libertá-lo desta outra algema muito mais sutil do conforto da facilidade. Meu irmão, quando o diabo colocar a algema em você num domingo, porque o seu time vai jogar e você não vir à igreja, que você, ao lembrar daqueles que estão na algema da dor, da perseguição, como Paulo, você possa romper e ser fiel ao culto de Cristo. E quando você for para a macarronada lá da vovó, e ela se estender, você diga: vocês ficam, peço licença e vou, liberto-me desta algema tão confortável, e vou servir a Cristo cultuando. Essas algemas sutis e terríveis precisam ser quebradas e rompidas. Ah, no meu trabalho estou desistindo. É muito difícil viver a fé cristã ali. Está incômodo. Eu prefiro o conforto e a facilidade. Irmão, que você possa romper com as algemas do conforto e facilidade no seu meio profissional, e você ali viver a fé cristã, seja qual for o desafio. Talvez dentro da sua casa, você diga: na minha vida familiar está difícil viver a fé cristã. E viver a fé cristã aqui é um incômodo o tempo todo. Andar com Cristo aqui é um desafio toda hora. Servir a Cristo no meu papel, dentro da minha família, é complicado. Prefiro o conforto e a facilidade de comprometer a minha fé cristã. Meu irmão, que a inspiração daqueles que estão na algema da perseguição e dor o leve a dizer sim ao desafio e não ao conforto e à facilidade. Você seja fiel a Cristo dentro da sua casa. Inspire-se
Inspire-se naqueles que servem com dedicação. Os algemados o movem, meu irmão. Lembrar dos algemados, você tem lembrado deles, considerados seriamente, isto tem impactado a sua vida, está lhe movendo. Eu não vou mais servir a igreja porque me sinto não sei o quê, não gosto de não sei o quê. Meu irmão, que você possa ser liberto disso, você olhe para aqueles que serviram a Cristo em algemas, e você se dedique à obra de Deus. O algemado está lhe movendo. Você serve nas algemas. Inspire-se nos que servem com dedicação. Considerem os que servem a Cristo ou em Cristo. Oriente-se pelo serviço dos apóstolos. O apóstolo Paulo, no final, diz: eu escrevo a saudação de próprio punho. Era costume usar-se o que se chamava de um amanuense, um tipo de um secretário, alguém que redigia a carta. Paulo ditava e o amanuense escrevia. Ele indica isso em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Gálatas, 2 Tessalonicenses, Filemão. Como era comum na época muitos fazerem. Paulo está na prisão domiciliar, é possível ter a presença dos seus auxiliares. Quem sabe o próprio Epáfras, ou quem sabe Timóteo, é quem escreveu. Paulo, quem sabe, sentado ou andando, foi ditando a carta e o secretário foi anotando. Mas há um momento em que ele para e ele diz: deixe que a saudação eu coloco de próprio punho. Há fatores importantes para ele fazer isto. Uma demonstração de real interesse pelos endereçados. Paulo não está escrevendo apenas para fazer uma média, manipulá-los. Paulo não está querendo usá-los para a sua promoção. Paulo não é um artificial. Sim, ele precisa da ajuda do secretário. Talvez até porque ele já a esta altura tinha dificuldades para escrever. Esse homem já havia sofrido muito, fisicamente especialmente. Essa é a demonstração de um interesse. Eu estou nisto. Eu estou falando com vocês. Mas também Paulo garantindo que esta carta fosse vista como uma carta apostólica. No começo do livro, capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. A figura do apóstolo na fé cristã e na estrutura da igreja cristã, segundo as próprias Escrituras, é fundamental e basilar. Jesus Cristo estabelece os apóstolos. O ensino dos apóstolos, então, é o ensino de Cristo. E nós ouvimos o ensino dos apóstolos, nós nos moldamos pelo ensino dos apóstolos. Como igreja, como vidas individualmente, como vida familiar, como vida profissional. Como entender o caminho para Deus através de Jesus Cristo, a voz apostólica. E Paulo quer garantir que eles entendam que esta carta não é uma carta dele e seus parceiros, companheiros de equipe ministerial, mas dele, que é um apóstolo pela vontade de Deus. Não vontade humana, não vontade própria dele. Hoje em dia há uma febre de apóstolos pelo mundo, uma aberração bíblica isto. Não é nenhum outro, mas um apóstolo pela vontade de Deus, houve um chamado especial. Os apóstolos foram pessoas, de uma forma de uma intervenção especial de Jesus Cristo, constituídos como apóstolos, cumpriram a sua missão, passaram, propagaram a fé apostólica, a doutrina apostólica, como Cristo confiou a eles, e uma vez isto feito, eles passaram, não se renovam mais, o ministério deles permanece através das Escrituras.
Enfim, ele escreve de próprio punho. É a garantia apostólica contra a falsificação. Havia aqueles que queriam usar o nome de Paulo para ganhar uma autoridade sobre as igrejas, enfiando ensinos que eles tinham, que eram diferentes do evangelho puro. É preciso que eles saibam que esta carta é de Paulo mesmo. Aliás, ele cita aqui, nós lemos nesse capítulo 4, sobre uma carta, ele menciona uma carta endereçada à igreja em Laodiceia. Nós não temos esta carta. Mas um sujeito, tempos depois, escreveu uma carta como se fosse Paulo e fosse essa carta à igreja de Laodiceia. Temos essa carta até hoje, mas todos os eruditos apontam as falhas e como ela é uma carta apócrifa, falsa. Não foi Paulo que escreveu, nós não temos a carta aos Laodicenses. Por isso, então, a autoridade apostólica autenticada, ministério dos apóstolos, ensino dos apóstolos, a fundação da igreja e da vida do crente. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, do apóstolo, lembre-se das minhas algemas, isto, se você é um discípulo de Cristo, um crente em Jesus Cristo, você precisa ouvir e sentir o peso disto, e isso precisa mover você de onde você está. O que é que está o algemando e você está andando para trás, está parando, deixando de fazer, não fazendo? Ouça o apóstolo, autoridade apostólica, do meu próprio punho estou escrevendo. A fé cristã toda é apostólica, começando com a pessoa de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Os apóstolos nos dizem. Como o ser humano chega até Deus é através de Cristo, segundo os apóstolos, passando pela cruz, a obra da cruz, é a graça de Deus. É preciso estudar o ensino apostólico. É preciso absorver o ensino apostólico e, finalmente, é preciso ser moldado pelo ensino apostólico. Nós podemos estudar porque gostamos de estudar. Acho interessante a diletância. Gosto de estudar a Bíblia, os apóstolos. Talvez eu possa até absorver bastante, consigo até citar. Isso tudo é bom, mas não é suficiente. É preciso que isso tudo, depois de estudar, absorver, chegue ao último passo, molde a minha atitude, meu comportamento, examine meus pensamentos, o que é que está me movendo, minhas intenções. Oriente-se pelo serviço dos apóstolos. Você está se orientando por ele? Considerem os que servem a Cristo, grandes servidores, os apóstolos. Espere servir somente pela graça. A graça seja com vocês. Encerra ele a carta. A graça seja com vocês. Ele começa a carta dizendo que aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa saudando na graça, a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele encerra, se despede na graça. A graça seja com vocês. É interessante que na língua grega antiga em que foi escrito este livro, era possível o verbo ser não estar, não se usar quando se falava ou se escrevia. Era subentendido. Algo que a mente humana pode fazer. Aqui diz a graça seja com vocês. No original não tem o seja. O verbo é subentendido. E aí fica a dúvida entre os intérpretes. Pode ser esta forma optativa, seja com vocês, um desejo, uma oração. Ou pode ser o indicativo, a graça é com vocês, falando de um fato que é real e verdadeiro. Mas os melhores intérpretes têm dito, na verdade, a verdade da graça, o ensino da graça nas Escrituras envolve os dois aspectos. Tanto o fato de que a graça de Deus está conosco, como também devemos orar, interceder, nos remeter sempre à graça que ela seja conosco. Porque é isto, a graça é que permeia tudo. Aquilo que somos, como começamos, e aquilo que devemos estar buscando e vivendo sempre, sempre.
Graça, esse suprimento totalmente divino. A graça que começa no primeiro passo, o encontro com Deus, quando sou liberto da culpa, do pecado, da condenação eterna do inferno. E então sou perdoado e reconciliado com Deus. Como? Através de Cristo que morre numa cruz. Morre em meu lugar. Toda a minha culpa e minha distância de Deus cai sobre ele. Deus em Cristo, e Cristo em quem habita toda a plenitude da divindade. Verdadeiro homem, então, verdadeiro Deus. Toma o meu lugar na cruz. E quando eu finalmente entendo a minha situação e minha condição, e caio em mim com o peso da minha culpa e da minha distância e vazio, porque Deus não está em mim, aí eu me remeto à cruz em fé e clamo pelo perdão. Perdão que eu não mereço, não posso merecer, não há como reparar. É dado. Deus se deu por nós em Cristo na cruz. Pagou aquilo que não era culpa, dívida dele. E fez aquilo que só ele poderia fazer. Graça. Por ela então somos salvos, nos reencontramos com Deus, somos perdoados. Ainda que injustos, nos tornamos justos pelo sacrifício de Cristo. Temos a vida com Deus para todos sempre, uma nova vida vivendo para Deus. Mas é preciso lembrar sempre que a graça é o grande motor para o início da vida com Deus a partir de Cristo. Mas é também o que deve nos sustentar no caminho todo. É muito fácil entender a salvação e abraçá-la pela graça. E em algum tempo depois começarmos a achar que o viver a vida cristã é no meu esforço, no meu poder. Nenhum de nós será capaz de assim fazê-lo. Somente este poder, suprimento de Deus chegando às nossas vidas é que nos dá condição não somente de sermos salvos pela cruz, mas de andarmos com Cristo todos os dias e anos da nossa vida neste mundo. Sem a graça, nenhum de nós conseguiria lutar, viver a vida cristã. Então aí está esse suprimento totalmente divino. E então também está aí na graça o quê? Essa dependência absoluta do ser humano do suprimento divino. Não confio mais nada a não ser na graça de Deus. Não confio em mim e nos meus poderes. Confio somente na graça de Deus. Não confio nas minhas virtudes cristãs. Veja bem, eu agora sou um crente com muitas virtudes. Cristo me transformou. Eu estou avançando. Bem, com esses avanços, agora eu começo a olhar para mim como alguém que tem forças em si. Jamais. Mesmo nos melhores momentos do meu andar com Deus, ainda é a graça. O favor imerecido de Deus derramado sobre mim. Por isso, esteja com vocês a graça. A graça seja com vocês. A graça seja com vocês. É o término da carta. Começou dizendo: eu saúdo na graça de Deus e de Cristo. E termina dizendo: a graça é e seja com vocês. A graça é a oração mais adequada quando oramos uns pelos outros e por nós mesmos. A graça é o desejo adequado, é a oração adequada na chegada. Meu irmão, que a graça esteja com você. E a graça é a saudação adequada para dizer adeus na despedida. A graça é com você e a graça esteja com você. E a graça é a melhor oração e desejo, é o mais adequado também quanto caminhamos juntos. Sempre lembrando uns aos outros
A graça e a paz de Deus e de Cristo esteja com você. Porque se não for esse suprimento totalmente divino sobre você e sobre mim, nada seremos, nada somos. A graça, o favor imerecido de Deus derramando a força, o perdão, a presença dele nos méritos de Cristo sobre nós, sempre, sempre, vez após vez, vez após vez, porque se ele não derramar, não caminharemos. E o que há de melhor para você, meu irmão, do que a graça estar com você e ser com você sempre. Enquanto você procura servir a Deus, espere servir somente pela graça e nada mais. Considere os que servem em Cristo. Eu me lembro, eu conheci face a face, eu ouvi falar de muitos, mas conheci face a face apenas 4 irmãos que estiveram em algemas por causa do Evangelho. Note bem, 4 irmãos, crentes então em Cristo, transformados pela graça, que estiveram em cadeias não porque enquanto crentes cometeram um crime e foram para a cadeia por causa do crime. Não é, por exemplo, tentaram contrabandear dólares na Bíblia, foram para a cadeia. Não é por causa de Cristo. É por causa do crime, de roubo e outras coisas mais. Estou falando de 4 irmãos que foram para as algemas por causa de Cristo. Lembro de um, que alguns dos irmãos da igreja aqui estavam comigo e ouviram também, pastor Carlos em Cuba, foi inclusive enviado para os canaviais em Cuba, porque era pastor, a cortar cana. Não queremos pastor aqui. Tive um colega de seminário nos Estados Unidos, vietnamita, Phu, engenheiro, pastor também. Inclusive, enquanto engenheiro na área elétrica, veio ao Brasil algumas vezes com projetos ligados à Embraer, mas o Phu, vietnamita, acabou sendo expulso do seu país e ele me disse que ele estava na lista preta do governo e não podia voltar mais. Passou pela experiência da prisão e expulsão. Tive um professor, Dr. Fait, missionário em Cuba, quando o comunismo chegou, Fidel Castro, olhou para ele, era um missionário, era americano e cristão, 2 motivos bons de ser para a cadeia. Só saiu de lá depois de muita intervenção de diplomacia. E ele contou como ele sofreu ali. Mas tem um que vem à minha memória ainda de forma muito mais forte, um colega meu de seminário, romeno, na época em que a Romênia tinha aquele regime terrível. John foi preso, era um jovem pastor. E ele contou para mim como na delegacia o sangue dele jorrou pelo chão. Por causa da fé. Eu muitas vezes cruzava com o John no campus, o cenário era muito grande, indo e vindo. Às vezes eu via de longe, às vezes sentado numa sala de aula, se acontecia de ter uma classe em comum, eu via o John sentado. Eu me sentia pequeno. Me sentia incomodado. O John não me fazia muito bem. Poderia dizer que o John me constrangia. Lembre-se das minhas algemas.
você vai se sentir pequeno. A graça seja com você. Vamos orar.